Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo eu vou saber tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o mercado gostou do laranjão, o Trump. Então tivemos aí uma semana com volatilidade, mas o mercado foi para cima. Os Estados Unidos tudo para cima, SP500 rompendo o topo histórico e a Europa também para cima. Até o Japão está desafiando ali aquela consolidação para tentar romper, né? E então nós tivemos aí uma semana bem agitada, né? Com sei lá, umas 200 ordens executivas aí do Trump, não se falava de outra coisa. Estávamos tendo o World Economic Forum em Davos e o Trump foi lá, pegou o avião, foi lá, fez um discurso e meteu a boca em todo mundo e voltou para continuar trabalhando, né? Javier Milei também foi lá novamente, né? O ano passado ele já tinha feito um discurso bem forte, né? Contra tudo que o pessoal lá de Davos representa, só que desse ano o Milei fez o discurso baseado em resultados, né? Então o ano passado era um maluco que estava chegando lá, ninguém sabia o que ia acontecer. Esse ano ele já tem muita coisa para mostrar, então realmente é mais pesado. Mas estamos vivendo um momento bem interessante da história econômica e mundial, né? Onde durante algum tempo nós tivemos aí muita pressão, primeiro com relação a questões ambientais, aí depois ESG, né? Pressão nas empresas, nos governos, depois esse negócio de DEI, que é cotas, privilegiar minorias e tal. E essas coisas são muito anti-business, né? E então o que acontece? Cria algumas turbulências nas empresas, né? Nos negócios, nos governos, né? Que aos poucos está sendo dissipado. Então, o que acontece? Todas essas coisas, né, que eu acabei de falar, elas funcionam como um freio de mão puxado ali para segurar os negócios e as economias do mundo, né? Porque no final das contas o que você tem é a meritocracia. A gente chegou aqui aonde nós estamos, né, com tanta produtividade, com tanto crescimento, com tanta riqueza, com tanta redução de pobreza e de fome no mundo, né, e de mortalidade, e sobre todos os aspectos, a gente chegou aqui porque realmente o capitalismo deu espaço para os melhores prosperarem e trazer soluções que o mundo precisa. Então, quando você tira essa meritocracia, você acaba freando esse processo evolutivo e produtivo da humanidade, né? Então, aos poucos, esses freios estão saindo, né? E não acho que eu sou aqui um capitalista malvadão, eu estou simplesmente fazendo uma análise econômica onde nós tivemos um período, e quando a gente vê, por exemplo, a Europa é muito mais preocupada com essas questões que eu falei do que os Estados Unidos, né, ou outros países, né? E então você vê que a estagnação da Europa também é resultado disso daí, né? E os Estados Unidos agora está indo numa direção totalmente produtividade, crescimento e geração de riqueza. Então a gente vai ver um gap maior ainda em relação à Europa e ao resto do mundo, tá? É nisso que eu estou apostando as minhas fichas. Apesar de que eu aposto minhas fichas no gráfico, né? Mas assim, se eu tiver que escolher aonde colocar meu dinheiro hoje, eu prefiro muito mais colocar meu dinheiro nos Estados Unidos do que na Europa ou na China, por exemplo. Então, é mais nesse sentido a mensagem, né? E, obviamente, criptomoedas e inteligência artificial, que são os próximos... Na verdade, já estão aí na crista da onda, né? Em termos de crescimento e ganho de produtividade, né? Então, não acho que está tarde para embarcar nessa canoa, né? E, inclusive, essa semana nós vamos ter ali, o Modé vai fazer uma live junto com a Isa, né, aluna nossa aí que é focada em cripto, e vai ser bem legal essa live, então fica de olho ali no Instagram do Modé para acompanhar esse negócio, tá bom? Falando sobre o Brasil, não temos grandes novidades, então mais do mesmo, não aconteceu nada de muito relevante, né? Então o mercado continua na mesma direção, né? O dólar deu uma corrigida ali, está no 5.900, exatamente onde a gente achou que ele ia ir, e agora é uma região boa de compra, né? Então tem gente falando que vai, como sempre, né? Tem gente falando vai para os 5.700, 5.750 ou até 5.500.
Eu só te digo uma coisa, assim, qualquer oportunidade de compra, qualquer sinal de compra, eu compro em qualquer um desses suportes, inclusive o 5.900, porque a tendência do dólar é de alta. E uma recomendação que eu dou, se você pretende mandar dinheiro para fora, ou se você vai viajar, qualquer coisa assim, divide o seu aporte, né, a sua compra, em 3 pedaços. Compra 1/3 agora no 5.900, se cair para 5.700, você compra mais 1/3, se cair para 5.500, você compra mais 1/3. Se não cair para 5.500 e ficar no 5.700 e voltar para 5.900, você completa o outro terço. Se não cair para 5.700 e dos 5.900 ele voltar lá para os 6.100, 6.300, você completa os outros 2/3 ali a hora que ele começar a subir dos 5.900. É isso, não tem muito o que fazer, tá bom? E a taxa de juros também está dando uma embicada para cima novamente, né? Nós vamos ter reunião do Copom essa semana. Aliás, temos muitos balanços dos Estados Unidos. Essa semana vai ser nitroglicerínica em termos de balanço, tá? As principais empresas, as principais magníficas vão divulgar balanços essa semana, mas está todo mundo para cima, com exceção de Apple. Nós vamos ver isso daí nos gráficos. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmadeon, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E nós vamos ter aí na sexta-feira, dia 31 de janeiro, uma aula ao vivo para quem não é aluno, tá? Então, para você se inscrever, você manda uma mensagem para o Moder lá no Instagram dele com o código 3101, que é a data da aula, tá? E aí você vai receber os links para acessar pelo Zoom a aula junto com a gente, tá bom? Então, turma, começando aqui pelo mapa de calor do mundo, é o que eu estava falando aqui na abertura, né? Todo mundo para cima, todo mundo verdinho, inclusive o pessoal da Ásia, tá? E no SP500 não é diferente, como eu disse, né? Somente a Apple aqui destoando com mais uma queda, né? Eu acho que a Apple ainda vai fazer uma correção maior, tá? E a Tesla deu uma corrigidinha, né? Mas ela tá lá no topo histórico, não tem problema nenhum, né? Você vê aqui já a Nvidia reagindo, a Nvidia é a última que vai soltar balanço, né? Mas nós temos aqui vários rompendo o topo histórico. Amazon, Meta, Google, tá? O mercado tá forte, tá? Olhando o VIX rapidamente aqui, olha só, continua para baixo, né? Então tranquilo com relação à continuidade da tendência de alta. Os juros é que essa semana, os juros de 10 anos aqui abriu com gap de baixa, deu uma subidinha, mas nós temos um topo aqui. Tomara que ele se segure aqui. Se ele segurar nesta região, já tá bom demais, né? E os juros na Europa também a mesma coisa. Nós temos aqui a formação de 1, 2, 3, né? Então, se por um acaso ele conseguir perder esse fundo, a gente volta a descer os juros, seria muito bom esse negócio, né? Nós tivemos decisão de taxa de juros do Japão e continua subindo aqui, subiu mais 0,5%, né? O Japão ainda está numa outra situação. Mas o que interessa aqui é o SP500, tá? O SP500, olha só, 2 semanas de alta aqui e muito bonitas, né? E ele voltou aqui no topo histórico, nos 6.100 pontos, né? E eu quero mostrar para vocês aqui como esse negócio está bonito, né, em termos de análise técnica, né? Então nós temos aqui esse grande pivô que foi esse fundo, essa correção que ele fez em 2022, né? Quando ele rompeu o topo, ele veio aqui primeiro o alvo de Fibonacci aqui, ó, 61.8 no 5.600, e nós desenhamos isso daqui, ó, lá atrás, né? Quando nós estávamos aqui, nós já tínhamos desenhado esse negócio aqui. Então, por isso que é legal fazer o planejamento das suas operações e depois acompanhar, né? E aí depois ele veio aqui, fez mais esse pivô, veio aqui esse 6.100, é o alvo de 100% de FIBO deste pivô aqui, né? E é por isso que ele está aqui nesse momento aqui, veio, deu uma voltadinha e aí agora está prestes a fazer o rompimento. E o rompimento, o próximo alvo aqui desse pivôzão está aqui, olha, no 6.900, né? Então temos mais 400 pontos para... 400 pontos não, mais 800 pontos para andar aqui se a gente tiver esse rompimento. Falando em termos deste pivô aqui, né? Quando você olha aqui mais no curto prazo, né? Então vamos colocar aqui no gráfico diário, nós temos uma projeção que é normal,
é normal o preço fazer esse movimento, né? Então ele veio aqui, agora ele está prestes a fazer esse rompimento. Obviamente ele pode até dar uma lateralizada aqui, dar uma enroscada, mas o normal, o que acontece? Ele vem aqui no primeiro alvo, que é no 6.300, aí vai dar uma enroscada, né? Corrigir, não sei o que, aí rompe, aí vem aqui no segundo alvo, que é no 6.400, e aí dá a sua enroscada e tal, aí rompe, e o terceiro alvo aqui é no 6.600, né? Então nós temos isso daqui bem desenhadinho em termos de um pouco mais de curto prazo, que seria o gráfico diário, né? E quando a gente olha no gráfico semanal, o alvo mesmo é lá os 6.900, 7.000 pontos, né? Então, esse é o caminho que o preço, mais provável que o preço deve fazer, tá? Até prova em contrário, nós temos que operar com essa visão, tá? Quando a gente olha aqui a Nasdaq, é a mesma coisa, né? Eu nem projetei aqui, mas o desenho é o mesmo, né? Então está prestes a romper o topo histórico, deve romper essa semana com os balanços das empresas estão vindo todos bons, né? Vamos ver aí o que a Apple traz de novidade por ela estar fazendo essa correção, mas o mais provável aqui é um rompimento e esse negócio aqui continuar andando, né? O Dow Jones também continua forte, olha, 2 semanas fortes, está perto aqui do topo histórico, né? O Dow Jones é um pouco mais lento do que os outros, mas ele continua andando forte. O Russell 2000 também fez a reação aqui, né? Acionou essa compra aqui deste fundo, deve vir testar o topo histórico também. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é quando você vai fazer aportes e investimentos, é importante você olhar como é que é a proporção de crescimento de cada setor, né? Então, a nossa referência sempre é o S&P 500, né? Então, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Estamos aqui com o S&P 500 no gráfico semanal, né? Então, no ano de 2024, nós tivemos aqui no S&P 500, pegando aqui janeiro, né? Isso, foi mais ou menos aqui. Então, agora nós estamos em janeiro de novo. Aí, em um ano, ele fez aqui 27%, mais ou menos, esse desempenho aqui em um ano, né? E aí, quando você olha, por exemplo, a Nasdaq, em um ano, qual foi a performance dela? Nós vamos pegar aqui a mesma região aqui, janeiro, e depois ela veio até aqui, foi 29%, foi um pouquinho melhor, né? Então, e quando a gente pega aqui o Russell 2000, no mesmo período, nós tivemos aqui, em janeiro, ele estava mais ou menos aqui, né? E aí depois veio até aqui, 22%. Então, nós tivemos um belo alinhamento entre praticamente todos os setores do mercado americano durante o ano de 2024. Isso daqui não é normal, geralmente tem setores que andam mais do que outros. Então, você tem que ficar de olho nisso para você fazer a alocação exatamente nos ativos ou nos setores que estão andando mais, tá bom? Indo agora para a Europa, nós vemos aqui o Eurostock 50, faz tempo que eu não falo dele, né? Mas olha, ele fez um rompimento aqui a semana passada desse pivô de alta, né? E essa semana aqui confirmou, e agora isso daqui tem alvos bem para cima, né? E aí nós vamos ver aqui os principais países, então nós temos a Alemanha, que continua aqui, olha, foi direto para o alvo de 100% deste pivô de alta aqui, né? Então, estamos aqui no 21.400 pontos, que é o alvo dele de 100%, né? Agora vamos ver se vai continuar subindo ou se vai dar uma pensadinha, né? Mas foi um belo de um trade esse negócio aqui, né? E agora nós temos aqui, olha, o Reino Unido, né? O Reino Unido rompeu essa semana aqui, deu uma parada para pensar, mas qualquer sinal de alta aqui, nós temos projeções aqui bem para cima, né? Nós estamos aqui no 8.450, primeiro alvo 8.760, segundo alvo quase 9.000 pontos, né? E a França, que olha só, fez o rompimento aqui, né? Desde que fez esse rompimento aqui, a gente falou para ficar de olho, então foram 2 semanas de alta e agora se livrou daqui. Então provavelmente vai vir testar esse topo histórico. Então a Europa também está andando, apesar de todo mundo ficar assim, e eu digo aqui pela imprensa aqui na Europa, é impressionante, né? Essa semana aqui foi a semana inteira batendo no Trump. Qualquer coisa que ele falava, que ele fazia, como isso vai ser ruim, como é ruim para a democracia, fascista, aquela coisa de sempre, entendeu? Mas você vê que o mercado, ele está precificando ele não está precificando isso como uma coisa ruim, né? As medidas do Trump. Até porque isso era uma coisa que eu queria falar com vocês.
eu já falei bastante sobre a questão das tarifas, né? Que as tarifas elas são inflacionárias, né? Então o que acontece é o seguinte: vamos supor, você tem um iPhone que hoje custa lá nos Estados Unidos $1.000. Aí ele é produzido na China, tem lá os impostos da China, tal, vem para os Estados Unidos, margem de lucro, blá blá blá, e aí no final sai para o consumidor por $1.000. Aí vamos supor que é uma coisa que realmente está sendo negociada, né? A Apple voltar a fabricar telefones nos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? Vamos supor que o Trump coloca uma tarifa de 50% lá no telefone importado da China. Aí ele automaticamente custaria $1.500. Mas aí a Apple pega e recebe um benefício para produzir nos Estados Unidos e aí então esse benefício vai cortar imposto e aí só que a mão de obra e tudo mais custa mais caro nos Estados Unidos, tem uma série de questões que obviamente é mais caro construir nos Estados Unidos, sindicatos e tudo mais, do que na China, né? Então que não chega a 1.500, mas vai chegar, sei lá, 1.200, 1.100, vai subir alguma coisa. Então eu estou dando exemplo aqui da Apple, mas isso serve para qualquer coisa, né? Então quando você coloca tarifa, no final das contas, sempre é inflacionário. Agora, existe uma questão que não está no preço e que ninguém está falando sobre isso. Tem um efeito que pode ser bom para a economia, e quando eu vejo esses gráficos, eu acho que o pessoal começa a identificar esse negócio, principalmente por causa dessa primeira semana, ele fez um monte de ordem executiva e não teve nenhum sobre tarifa, né? O que acontece? Imagina o seguinte, imagina que o Trump está pressionando, né? Canadá, México, China, todo mundo, né? Falando assim, vou pôr tarifa, vou pôr tarifa, vou pôr tarifa. Aí ele faz isso daí por causa a arte da negociação, né? Que é como ele trabalha, que ele tem até um livro sobre isso. E aí, então, o que ele faz? Ele coloca essa pressão e fala assim, olha, se você não fizer alguma coisa para me ajudar, eu vou te ferrar com a tarifa. Aí o outro lado faz alguma coisa para ajudar, como por exemplo, redução de tarifa e alguma coisa e tal. Então, no final das contas, se essa estratégia do Trump funcionar ou como ele gostaria, ao invés de ele colocar tarifas nos outros, ele vai trazer benefícios para os Estados Unidos em trazer produtos mais baratos, porque ele vai conseguir, por exemplo, reduzir tarifas em outros lugares. Inclusive, vamos supor o caso do Brasil, né? Então, o Brasil, obviamente, vai ter alguma coisa aí, né? Então, por exemplo, no caso do iPhone, né? O Brasil tem o iPhone mais caro do planeta, né? Assim como todas as outras coisas, né? Mas por que é isso? Porque coloca um imposto, eu não sei quanto é o imposto do iPhone, mas é alguma coisa em geral de importados, é mais ou menos 100%, né? Então, os Estados Unidos chegam e falam assim, tá bom, então você quer comprar o iPhone aí, você põe 100% de tarifa? Tá bom, eu vou te colocar 100% de tarifa nas laranjas que a gente compra aí no interior de São Paulo, no seu café, na sua soja, blá blá blá. Aí, o que acontece? O governo brasileiro fala assim, opa, não, peraí, vamos conversar. Então, tudo bem, eu vou reduzir o imposto aqui do iPhone para 50%. E aí isso vai baratear o preço do iPhone no Brasil. E os Estados Unidos vai vender mais iPhone e tal. Então, se esse mecanismo, por um acaso, der certo, essa estratégia do Trump der certo, nós vamos ter, na verdade, uma deflação no mundo. Não uma deflação, né, mas uma redução de inflação, porque nós estamos num período inflacionário. Então, talvez, se pode vir uma boa notícia que a gente não está esperando, tá bom? Vamos esperar, né, e ver o que acontece, mas é uma coisa que, se a estratégia dele der certo, pode surpreender muita gente, tá? Voltando aqui, então, nós temos a Ásia, né? Então, olhando aqui a China, estávamos falando da China, olha só, a China tentando se recuperar agora, né? E se conseguir romper aqui e fizer esse pivô de alta, pode ser uma boa notícia, né? Então vamos ver se a China dá esse empurrão. E o Japão, olha só, fez uma bela de uma semana, tá de novo aqui nessa região. Ele, a qualquer momento ele pode romper, né? Se ele rompeu 40.700, 40.500 aqui, tem uma compra no Nikkei, né? Não tem a menor dúvida. Os mercados emergentes reagindo também, né? Olha só, então sim, o mundo inteiro foi para cima, então mercados emergentes também reagiu, e até o EWZ, né? O EWZ reagiu muito aqui, não, o índice praticamente não saiu do lugar, né? Mas o dólar caiu, então o EWZ reage. Então vamos ver como é que ele se comporta aqui nessa região dos 25, se ele vier. Eu não acho que essa semana aqui vai ser uma semana de alta
no EWZ, porque eu acho que o dólar vai parar ali aonde ele está, né? Indo aqui para as commodities, nós temos o petróleo, olha só, que marcou topo, então isso daqui também está alinhado com as estratégias do Trump, né? Ou seja, e que eu estava falando também do negócio das restrições climáticas, ESG, DI e tal. Tudo isso daí pressiona, e nós temos esse caso no Brasil, né? Então, a Petrobras está com a dificuldade de explorar lá a margem equatorial por questões ambientais, né? E, obviamente, vai ter quem é muito focado nessas questões ambientais vai discordar de mim, mas cada um tem direito a ter a sua opinião, pode até comentar e me xingar aqui, não tem problema nenhum. Mas, assim, na verdade, esse negócio é meio xiita, né? Então, a Petrobras sabe explorar em águas profundas, nunca teve nenhum acidente, é top em fazer isso daí, não teria problema nenhum em explorar ali aquela região e tenho certeza que ia tomar todos os cuidados e que ia trazer prosperidade para o Brasil, para aquela região e blá blá blá. Então, assim, teria muitas coisas positivas, né? Mas fica nesse vai, não vem e não deixam explorar, não sei o que lá, e fica retardando o progresso do Brasil, tá? E nós temos esse exemplo aí da margem equatorial, mas nós temos infinitos exemplos no Brasil e ao redor do mundo. Aqui na Europa nem se fala, né? Então o que acontece? Quando vem aqui o Trump e fala, olha, agora nós vamos explorar petróleo, vamos liberar tudo o que puder, tal, o que acontece? O preço do petróleo cai. Quando o preço do petróleo cai, e aí eu espero que ele volte aqui para esse patamar de 70, né? Quando o preço do petróleo cai, o que acontece? Todas as mercadorias ficam mais barato, porque o preço do transporte fica mais barato e tal. Isso significa que vai chegar comida mais barata na mesa do povo, literalmente. Então, nós temos que, quando você faz, não existe certo ou errado, né? O que existe são trade-offs, né? Então você ganha de um lado para perder do outro. Então, assim, você quer realmente defender as questões, todas essas questões que a gente estava falando, ok, mas saiba que tem um preço. Qual que é o preço? Tudo vai custar mais caro. Nós vamos produzir menos e tudo vai custar mais caro. Isso significa mais difícil a vida do pobre, né? Então, se você não dá para você defender as duas coisas. Ah, eu quero ajudar os pobres e não sei o que lá. Ah, mas eu quero dificultar a geração de riqueza e a produtividade. Não, você vai foder os pobres. Ah, eu quero ajudar os pobres, mas com isso eu quero fazer mais imposto. Quem se ferra mais é o pobre com o imposto. Então, assim, essas coisas são antagônicas, né? Quem não percebe isso acaba passando vergonha, né? Então, indo agora para o minério de ferro, nós estamos aqui no mesmo lugar. O cobre, ele está com cara de estar querendo reagir, né? Se o cobre fizer esse pivô de alta aqui nos 880, começa a ter compra novamente, né? O ouro, muito bonito aqui, né? Então, olha lá, esse ouro aqui está precificando juros para baixo, tá? Então, ele está no topo histórico novamente, né? Quase aqui no 2.800. E eu quero lembrar também as projeções de Fibonacci, né? Então, nós estamos aqui, este pivô de alta aqui, que a gente tinha projetado lá atrás, né? Falamos que o ouro ia vir aqui nos 2.800, né? E, na verdade, meu alvo aqui é mais nos 3.000, né? E depois vamos ver para onde ele vai, né? E nós temos agora, se ele fizer esse pivô de alta, nós temos alvos aqui mais perto, né? Onde tem aqui os 2.950, depois 3.050 e depois 3.200 e assim por diante, né? Então esse ouro aqui está muito bonito e significa que o mercado começa a precificar talvez queda de juros e uma inflação mais controlada, como eu estava dizendo. O cobre, se livrar aqui desses 32 dólares, ele também vai andar, né? O urânio está tentando aqui fazer uma andada, né? Se ele conseguir romper essa região de 74 aqui, nós vamos ter oportunidade. Essa é outra coisa também que, aos poucos, todo mundo cai na dura realidade, que o melhor meio de geração de energia é a nuclear, né? Nós não temos ainda nada melhor do que isso, né? E infelizmente tivemos um período de loucura no mundo, onde acharam que demonizaram a energia nuclear, né? Aliás, hoje eu tô com a macaca, né? Tudo isso que está acontecendo aí lá nos Estados Unidos me deixa feliz por um lado, né? Em termos de
ficar evidente, né? Nós vemos algumas coisas que são evidentes e que não tem como negar, né? E eu acho que nós passamos por um período realmente muito estranho, né? Que principalmente foi na pandemia. Acho que depois da pandemia muita gente começou a abrir os olhos, né, com relação à loucura que estava sendo tudo isso daí, né? E aí o efeito é o que está acontecendo agora. Então, nós temos algumas coisas assim, por exemplo, eu já falei sobre isso. Segurança pública. Putz, é um problema, é uma questão complexa, né? Mas assim, o Bukele deu a receita lá, né? Põe bandido na cadeia e pronto, você resolve o problema. De uma hora para outra, o país mais violento do mundo se torna o país mais seguro do mundo. Tem mágica nisso daí? Bom, a receita está posta aí. Questão econômica. Putz, você quer fazer assistencialismo, bolsa, governo, aumentar imposto, blá blá blá, o caminho que o Brasil está seguindo, fica à vontade. A gente conhece esse filme aí. Ou você pode fazer o que o Milei está fazendo e ter os resultados econômicos. E eu vou te falar uma coisa, a Argentina vai dar um pau no Brasil, principalmente se eles conseguirem fechar esse acordo de livre comércio com os Estados Unidos, nossa senhora, sai de perto, né? Então, assim, essa receita econômica da prosperidade, ela é muito clara, né? E ela já foi aplicada em vários lugares do mundo e já deu resultado, e o inverso também já foi aplicado e foi desastroso, né? E agora nós estamos tendo essa questão do Trump, né? De tentar, com o Dodge aí, reduzir o tamanho do governo, né, reduzir impostos e tudo mais. Os Estados Unidos é mestre em fazer isso daí, e nós provavelmente vamos ter mais um período de prosperidade aí, forte nos Estados Unidos com tudo isso daí. Então, assim, as coisas estão postas, né, não tem muito o que discutir. Você pode discutir, por exemplo, os Estados Unidos está dividido porque tem uma parte, metade dos Estados Unidos, que queria transformar os Estados Unidos na Europa. Em que sentido? Em termos de assistencialismo, em termos de regulamentação, em termos de tamanho do Estado, blá, 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 blá. Esse é um projeto claro, né, que é representado ali pelo Obama, pelo Biden e tal. E tem um outro projeto, que é mais representado aí pelo Trump no momento, né, que é o projeto que representa os Estados Unidos, que sempre foi o que a história dele, né? É um país extremamente capitalista, livre, aberto, o governo não enche o saco das pessoas e tudo mais, né? Ou seja, diminui a regulamentação, controla impostos, controla o tamanho do governo, blá blá blá, e que foi o que fez os Estados Unidos se tornar a maior potência do mundo e continua sendo, né? Então, são esses dois projetos. Nesse momento, a gente estava com um outro projeto no governo, agora nós estamos com esse projeto no governo. E é só questão de olhar quais são os benefícios de cada um, né? E isso não vai mudar a ideia de ninguém. Tem gente que acha que os Estados Unidos deveria ser como a Europa, em termos de assistencialismo, e tem gente que não. Então, essa é a divisão que existe nos Estados Unidos hoje, né? Indo para as moedas agora, nós temos também, olha, na mesma direção, né, o DXY fazendo aqui um belo de um pullback, né, então, na mesma direção que eu digo que é do ouro para cima, né, os juros também dando uma segurada, então a gente tem o DXY aqui dando uma segurada. Isso aqui também é outro motivo com relação às tarifas, né, aqui a gente estava com esse dólar forte porque nós achávamos que ia ter tarifas, não sei o que, não veio nenhuma tarifa na primeira semana do governo, o dólar deu uma tranquilizada, né? Aí nós temos o Bitcoin aqui que está namorando com o topo histórico, né? Nesse momento aqui, 104.700, esse negócio deve romper a qualquer momento, né? Também tem muita volatilidade, as últimas 2 semanas teve muita volatilidade, exatamente por conta do Trump, né? E das ordens executivas dele e tudo mais, né? Agora, a única coisa que eu digo é que não tem muito para onde ir, né? O que nós podemos fazer, e eu vou até, estava olhando isso daqui agora, antes de começar o vídeo. Olha, o Bitcoin, ele tem alguns períodos, eu vou pegar aqui o último período aqui, essa pernada de 2020, porque quando a gente pega aqui essa pernada aqui de 2017, ela é sacanagem, né? Essa daqui não dá para contar. Então vamos pegar só essa pernada aqui desse período, desde que ele fez esse topo histórico aqui dos 20 mil dólares em 2017. Aí ele veio e fez uma correção de 80 e pouco por cento, né? Foi aqui 83, 84%. E voltou aqui para a região dos 3 mil dólares, né? E aí depois, olha só que interessante, ele ficou aqui
para romper o topo histórico, ele ficou 155 semanas, mais ou menos, ou seja, 3 anos aqui para romper o topo histórico, né? E ele fez aqui, nessa última pernada, desde que ele fez o pivô de alta aqui, ele subiu 400%, ou seja, ele saiu aqui da região dos 10 mil dólares e foi para a região dos 60 mil dólares, né? E foi aqui num período de 3 meses, né? Se você olhar aqui, olha, este rompimento daqui até esse topo, nós estamos falando de 20 semanas, 4 meses, né? Então, o que acontece? Isso daqui, agora eu vou mostrar para vocês essa outra parte aqui. Olha, quando ele veio aqui, marcou esse topo, né? Ele fez uma correção, que ele veio lá, bateu quase 70 mil dólares, ele fez uma correção aqui também de mais ou menos 80%, né? E voltou aqui para a região dos 15 mil dólares, né? E aí ele começou a subir aqui tudo mais, e agora rompeu esse 70 e está aqui na região dos 100. Então, veja como este pedaço aqui, ele está muito parecido com isso daqui. Esse daqui foi um pouquinho antes de romper esse topo, né? Mas depois ele deu uma pernada, e esse daqui um pouquinho depois de romper esse topo e tal. Então, assim, essas coisas aqui, elas conversam muito, né? Então, se você pegar e colocar deste rompimento aqui, e fizer uma projeção aqui de 2 semanas, esse negócio aqui faz muito sentido ele vir pelo menos nos 150 mil dólares, talvez até nos 200 mil dólares, até o mês de março, abril, alguma coisa assim, né? Então, assim, e graficamente, eu não estou falando aqui nem de fundamento de Bitcoin, tá? Estou falando graficamente. E quando você soma o gráfico com tudo que está acontecendo no mundo cripto, eu acho que faz muito sentido aqui esse rompimento. Então, assim, quem tiver a oportunidade de montar nesse trem, tá? Agarra na crina do cavalo e não deixa ele sem você, tá bom? Porque isso vai ser interessante. O Ethereum continua na mesma luta, né? Ele precisa se livrar aqui dessa região dos 4.500 e tal, e ainda não aconteceu nada, né? Indo agora para as principais magníficas, né? Então a Apple, olha só, ela está aqui passando por essa correção aqui, né? E aí também fazendo o mesmo estudo aqui, olha só, quando ela fez essa correção aqui, ela chegou a corrigir quase 30%, né? Quando ela fez essa correção aqui, olha, ela chegou a corrigir quase 18%, né? E quando a gente coloca aqui, olha, nós temos desde o topo até aqui, nós temos uma correção de 14%. E se você pegar essa última retração de Fibonacci aqui, nós temos 23%. Então, e além disso, nós temos aqui essa região desses topos aqui, né? Já veio aqui testar e tal. Está parecendo que a Apple está querendo vir aqui nessa região. E se ela vier nessa região dos 200, vai ser uma região espetacular de compra. Agora, enquanto ela não virar para cima, não tem o que fazer com a Apple, tá? Parece. Então a gente teve o Warren Buffett exercendo aí as suas ações, vendendo, né? Agora nós tivemos essa semana a Nancy Pelosi, né? Que também é uma referência de trade, ela também vendeu bastante a ação da Apple, né? Então esses caras sabem de algumas coisas que a gente não sabe, né? A Microsoft teve uma semana positiva, isso aqui quando romper não tem nem o que falar. A Amazon já rompeu aqui, olha só, belo de um movimento aqui, nós temos essas projeções de Fibonacci, próximo alvo da Amazon 250, depois 280, né? Então já deu a compra, mas ainda dá para pegar aqui com um stop justo, né? O Google também, olha só, rompendo aqui, né? Próximo alvo dele nos 217 aqui. Tá muito bonito o Google também, né? Aliás, Amazon e Google foram dois ativos que a Nancy Pelosi comprou, tá? A Meta também rompeu o topo histórico, tá? De novo aqui no topo histórico, né? Eu não gosto da Meta por causa dessa deriva aqui, tá? Então, assim, eu não vejo a mesma força no pivô dela como da Amazon e do Google, né? Mas pode ser preconceito meu. A Netflix, olha só, belo de um pivô de alta aqui, né? Já foi quase no primeiro alvo de 61.8, isso aqui deve continuar subindo, tá? Então qualquer oportunidade de pegar a Netflix é a oportunidade. A Tesla está aqui sofrendo ainda, né? Então vamos ver como é que vai ser o balanço da Tesla, que sai essa semana. E aí vamos ver como é que reage, né? Mas para dar compra aqui, ela precisa se livrar aqui pelo menos dos 450. E a Nvidia que está aqui nesse topo histórico e tal, e assim, nós estamos vendo, inclusive o Facebook, a Meta, anunciou uma infraestrutura de inteligência artificial gigantesca, tal. Então assim, o que eu estou vendo os analistas falarem olha, tem um monte de gente aí, né? O Elon Musk fez lá para o X, né? A inteligência artificial do X, agora o Zuckerberg falando aí para a Meta e tudo mais.
Então, assim, tem um monte de gente ainda investindo pesado, né? Então, a recomendação é assim, vai nesses caras aqui, vai nas NVIDIA da vida, que é mais fácil de você pegar o movimento do que você tentar acertar cada uma das empresas, né? Então, para mim, esse rompimento, o balanço da NVIDIA não vai ser essa semana ainda, né? Mas tudo indica que ela vai continuar crescendo em receita. E se romper aqui, tem compra, não tem nem o que falar, tá bom? Fora isso, o setor bancário continua para cima, né? Então, tá maravilhoso. Vamos agora ver o Brasil. Então, turma, começando aqui pelos juros, né? Olha, esse fundinho aqui no semanal e no diário já está mais bonito ainda, né? Isso daqui é um péssimo sinal, né, para o nosso juros, né? Parece que ele não quer cair mais e que ele vai voltar a subir. Essa semana tem reunião do Copom e nós vamos ter uma bela de uma ideia do que vai acontecer, porque nós vamos ver a ata, né, e saber como é que vai se comportar essa primeira reunião aí sobre a gestão do Calibro, né? Então aqui, assim, pelo diário tem uma compra clara aqui, né, que é o acionamento aqui desse 1, 2, 3 do semanal, um gráfico com uma tendência dessa, você não pode duvidar da alta, né? O Ibov, olha só, essa semana aqui não aconteceu nada, né? Foi uma semana bem lenta, né? E não tá bonito esse gráfico, né? Isso aqui, depois dessa barra aqui, ele deveria ter feito uma reação, não ter feito um doji assim, né? Quando a gente olha aqui o índice, aí fica pior ainda, né? Porque pelo gráfico diário ele marcou esse 1, 2, 3 aqui, na sexta-feira não fez nada, mas essa venda aqui continua configurada, inclusive é uma venda de swing trade, né? Risco-retorno aqui interessante, alvo no 117, com um stop aqui bem menor, né? Então, não tem muito o que falar sobre esse índice a não ser isso daí, né? E aqui nos 60 minutos, né, nós já temos a reversão de tendência, né? Então, nós tínhamos aqui esses topos, agora ele começa a fazer isso daqui, e se perder esse fundo aqui, tá claro aqui o início das vendas, né? Olhando aqui o dólar, então o dólar veio exatamente aqui na região dos 5.900, né? Fechou até um pouquinho para cima, porque ele reagiu, né? Então quando a gente olha aqui o gráfico diário, olha só, esse negócio aqui está bem interessante, né? Principalmente se a gente olhar aqui o IFR, veja que aqui eu tenho duas coisas a falar sobre o IFR, né? Então ele está extremamente sobrevendido para níveis de dólar, né? Então nós tivemos aqui outros momentos aqui de fundo em que ele veio aqui reagir, né? E veja que são raros os momentos que ele vem e fica tão sobrevendido como ele está agora, né? E ele está com cara de que vai começar a reagir. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui nessa análise é o seguinte: normalmente, quando o dólar faz uma correção dessa daqui, depois ele passa por um período onde ele se assenta numa região, né? Então, eu acho que nós vamos passar por um período aqui nesta região entre 5.900, 6.50, 6.100, tá? Então, obviamente, tem as oportunidades de compra aqui, isso daqui dá 100, 200 pontos, né? Que é isso daqui, mas eu não acho que nós vamos ter, assim, de uma vez, a não ser que aconteça alguma coisa inusitada aí, e esse governo ele pode sempre fazer, né? Para a gente ver, assim, uma paulada para cima, né? Eu acho que antes disso nós ainda vamos ter um período aqui nessa região que vai dar para tradear, né? E depois é que ele deve fazer o rompimento. Normalmente é assim que o dólar se comporta, tá? Então a gente fica de olho aqui, olha, 60 minutos, dando uma oportunidadezinha. Veja aqui que, olha, ainda tem topo, fundo, fundo e topo, né? Nós ainda estamos aqui esses 60 minutos para baixo, né? Então ainda não deu compra, né? Aí os mais arrojados podem tentar comprar aqui por price action e tal, mas assim, graficamente nós precisamos que ele faça alguma coisa assim para começar a dar compra e reversão de tendência, tá bom? Indo para as small caps, nós temos aqui uma tentativa de reação, né? Mas está no fundo aqui de qualquer jeito, e eu não compro essas small caps aqui de jeito nenhum, isso aqui pode ser só um pulo de gato morto. Indo agora para os principais setores, o setor financeiro, né? Tentando fazer essa reação aqui, né? E está sendo guerreiro, né? Mas vamos ver. Se o setor financeiro andar, aí a gente vai ver o índice andando, né? O setor de materiais básicos está na mesma, não sai do lugar. O setor de utilidades, a mesma coisa que o financeiro, né? Também está tentando, mas ainda não conseguiu reagir, né? O setor industrial, aqui a gente tem uma oportunidade, porque fizemos aqui 1, 2, 3 aqui no semanal, pode ser que isso daqui suba e a gente já tem a VEG liderando esse time, né? E o setor de consumo, olha, continua para baixo, não dá para falar em reação aqui. O setor imobiliário
fez um fundo aqui, mas olha, esse negócio aqui continua para baixo, né? Tá abaixo desse fundo, tá abaixo desse fundo, então assim, mesmo que fizer um repique aqui, eu não confio. E uma coisa que eu quero chamar a atenção também, eu sei que tem muita gente que tem fundo imobiliário, olha, o IFIX fez um sinal muito feio, né? Então, ele, depois aqui, veja que isso daqui é o topo do Covid, né? Aí depois ele demorou um tempão para chegar aqui, rompeu e aí devolveu. E agora, olha só, ele veio aqui, fez um pullback aqui e virou para baixo de novo, tá? Eu não duvido esse IFIX voltar para essa região aqui. Então, o pessoal dos fundos imobiliários aí, segura a peruca porque pode vir mais queda, tá? Só estou falando isso aí para avisar, eu sei que quem investe em fundo imobiliário, em geral, é investimento de longo prazo, né? Mas machuca, né? O, o Itaú continua aqui tentando reagir, né? Mas olha, está por baixo da média aqui, também não está com toda essa força, né? O Bradesco já fez aqui um candle de baixo, se perdeu o fundo tem venda. O Banco do Brasil, esse reagiu bem, né? Tá com cara que vai vir testar topo. A Sambi até reagiu, agora ela veio nessa região aqui dos 25, nós vamos ver o que ela vai fazer, né? A Vale continua para baixo, né? Então, isso aqui foi um repique e agora virou para baixo, deve ter mais venda. A Petrobras ainda continua com a mesma dificuldade aqui para romper, falei sobre ela durante a semana, né? Nós estamos com o problema da paridade de poder, a paridade de preço internacional está com uma defasagem de 24% no diesel, né? Então, a Petrobras está sofrendo no resultado com isso daí. Se os caras não fizerem algum reajuste de preço, e o governo não quer reajustar preço porque vai impactar na inflação, né? Então, é meio que uma sinuca de bico. Por isso que ela está assim com esse problema, né? A P3, olha, se der uma reação, se ela começar a andar aqui, pode até ser que suba, né? Mas não é um ativo mais bonito também para operar, né? A VEG, olha só, um belo rompimento. Então, VEG eu gosto e para mim tem compra em VEG, tá? A Magalu continuou para baixo, fez uma semana de alta aqui, mas nada demais, né? E para finalizar agora as commodities, nós temos aqui o milho que continua consolidado aqui, ainda não deu compra. O boi também continua na mesma região, ainda não deu compra. Se romper aqui os 330 tem compra. A soja também precisa fazer um pivô de alta aqui, não tem nada, está consolidado. E o café acionou, né? Aqui compra, olha só, ainda dá tempo, né? Então, 430 compra, com stop aqui nos 390, é um belo de um ativo e uma bela de uma compra, né? Com um alvo aqui nos 600, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu tenho para dizer, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, deixe seus comentários aqui embaixo. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser assistir uma aula, para quem não é aluno, né, no dia 31, sexta-feira, vamos ter uma aula aberta aí para vocês verem como é que funciona a nossa sala, como é que é o day trade, swing trade, carteira VIP e tudo mais, né? E é só mandar uma mensagem lá com o código 3101 no Instagram do Moder. E aí você vai receber o link para participar da aula, tá bom? Valeu, um abraço.